Ministros e Procurador-Geral da República chegam ao Espírito Santo. Eles se reúnem com o governo do estado para discutir estratégias para os PMs voltarem às ruas. E ontem à noite, associações da Polícia Militar fizeram um acordo com o governo para acabar com a greve. Nós trabalharemos e nos empenharemos, sim, para buscar o convencimento das esposas. Os policiais deveriam voltar às ruas às 7 horas da manhã de hoje. Alguns militares tentaram deixar o quartel de Maruípe, mas foram impedidos pelas mulheres que permanecem no local. A gente tem 5 minutos para não ser comunicado. E na madrugada de hoje, a sede da Associação de Cabos e Soldados foi alvo de vandalismo. O muro do local foi pichado. Ônibus voltam a circular na Grande Vitória. A decisão foi tomada após uma reunião entre o governo e o Sindicato dos Rodoviários, mas poucos capixabas foram vistos nos pontos. Enquanto isso, o comércio capixaba volta a abrir as portas. Em Cariacica, na principal avenida do município, os lojistas se encorajaram e os consumidores foram às ruas. Vandalismo em unidade de saúde de Cariacica. Bandidos invadiram o local e, além de furtar objetos, destruíram praticamente todas as salas. Polícia Civil procura carros e motos furtados e roubados no Espírito Santo. Sem a PM nas ruas, os bandidos aproveitaram para agir. Em um único dia, a delegacia especializada registrou mais de 200 ocorrências. E o TN de hoje também fala de saúde. Você sabe quais os benefícios dos carboidratos? A nossa Nutri vai te explicar. A gente volta rapidinho. Olá, boa tarde. Ministros e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, estão no Espírito Santo. Eles se reúnem com o governo do estado para discutir estratégias para os PMs voltarem às ruas. A repórter Carol Fernandes tem mais informações desta reunião. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Isabela. Boa tarde a você, amigo do TN. A comitiva de ministros chegou ao aeroporto de Vitória por volta das 10 horas da manhã. Os ministros seguiram aqui para o 38º Batalhão de Infantaria de carro, como vocês podem ver nas imagens. Essa comitiva é chefiada pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, e a fala dele é a mais aguardada tanto por nós quanto pelas outras equipes da imprensa. O protocolo estabelecido para nós aqui é de que primeiro eles vão passar por uma palestra para a atuação da segurança aqui no estado, como vocês podem conferir em casa, e só em seguida ocorrerá esse pronunciamento. Obrigada, Carol. E neste momento, eles seguem para o Palácio Anchieta. As informações completas você assiste no Tribuna Notícias, segunda edição. As associações da Polícia Militar se reuniram ontem com o governo do estado. Um acordo foi fechado para acabar com a greve. Entre os pontos acordados está a extinção dos inquéritos contra os militares envolvidos no movimento. O Comitê Permanente de Negociação com a Polícia Militar apresentou, em nome do governo, um acordo para tentar pôr fim à paralisação da PM no Espírito Santo. A reunião da noite de ontem não foi com as esposas e familiares dos militares, mas sim com dirigentes das entidades representativas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. No acordo, o governo dava a garantia de que nenhum militar sofreria punição administrativa disciplinar se a categoria voltasse ao trabalho às 7 horas da manhã deste sábado. Eu faço novamente um apelo, em nome da honra da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, numa demonstração de bom senso, que retornem às ruas. Voltem a honrar o juramento que fizeram. O texto do acordo foi assinado por associações que não encabeçaram o movimento, que culminou com a paralisação de todo o efetivo da Polícia Militar. Nenhuma das mulheres que estaria à frente do protesto estava presente. Segundo a comissão do governo, isso não afetou a rodada de negociação. Sobre elas não recai o mesmo peso da responsabilidade que recai sobre os nossos policiais militares. Nós estamos aqui com as associações, com lideranças nacionais, reunidos para isso. Não é aceitável que a população do estado continue refém, sabe, da intransigência de pessoas que não arcarão com as mais severas responsabilidades desse movimento.
Dos 8 pontos do acordo, 5 já haviam sido propostos para a comissão de manifestantes em reuniões anteriores. Nessa ata, o comitê se comprometeu a desistir das ações judiciais contra as associações, caso os militares voltassem para as ruas. Além de garantir que ninguém sofrerá punição disciplinar, o texto diz que só manterá o diálogo com as entidades representativas da categoria, com a retomada das atividades dos policiais e bombeiros. Para os dirigentes, o acordo foi a última proposta válida do governo. Acreditamos que com essa ruptura provocada pelas esposas dos policiais militares e não pelas associações, esse diálogo agora será muito mais franco pelo governo do Estado e tenho certeza que conseguiremos conquistar um melhor para o nosso policial. Realmente preservar os policiais e contamos a visão, o olhar da população em relação a toda essa situação, esse flagelo que os militares do Espírito Santo têm. Enquanto a reunião acontecia no Palácio da Fonte Grande, a movimentação do Batalhões de Missões Especiais era intensa. A ordem era de que os PMs deixassem o batalhão e fossem patrulhar, mas logo os portões foram bloqueados por manifestantes. Ninguém saiu. Cada analisar o seu risco. Então, infelizmente, nós tivemos as associações tiveram o momento dessa decisão. Avançar nesse movimento com o risco de não ter a demissão ou salvar a demissão. E aí isso implica que até os procedimentos que já foram abertos, que já tem procedimento disciplinar aberto, implica que até os que foram abertos terão baseado nesse acordo. Nós trabalharemos e nos empenharemos, sim, para buscar o convencimento das disputas. Estamos que, ao final do primeiro quadrimestre, o Estado envidará esforços para que se tenha um percentual de reajuste salarial para os policiais militares. Pois é, mesmo assim, diante de tudo que você viu aí, as mulheres dos policiais militares saíram da frente dos batalhões. Alguns PMs tentaram deixar o quartel de Maruípe, mas foram impedidos. O prazo era de que os militares voltassem ao trabalho hoje às 7 da manhã. Pouco antes das 8, policiais tentaram negociar a saída do quartel. Pessoal, eu quero pedir assim, de coração, encarecidamente, que vocês deixem de sair, porque são exatamente, quer ver? 6h55. A gente tem 5 minutos para não ser comunicado. Assim, nós todos estamos a flor da pele, nervosos, estamos nervosos, porque 8 horas a gente tem que estar lá, gente. Governador, cadê o governador? Mas deu em nada. E para quem ficou se perguntando, acabou ou não acabou? A resposta é... Não, gente, não. A gente continua firme até a gente ter um acordo legal, porque esse acordo que teve, infelizmente, não foi legal, a associação, ela não nos representa, por isso que nós continuamos aqui e vamos continuar até que haja um acordo. Aqui no 1º Batalhão, em Maruípe também, a situação é a mesma. As mulheres passaram a noite na frente do portão e, segundo elas, em outros batalhões, pelo menos da região metropolitana, até agora nada mudou. O movimento já completou uma semana. De mãos dadas, as Marias, como ficaram conhecidas, disseram que continuam firmes e unidas. Ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Pela primeira vez, o presidente da República, Michel Temer, falou sobre a crise na Espírito Santo. Ele classificou como ilegal a greve dos policiais militares. Por meio de nota assinada pela Secretaria de Comunicação da Presidência, Michel Temer disse que o Estado de Direito não permite esse tipo de tratamento. Ele ainda pediu que os grevistas retornem ao trabalho, como determinou a Justiça. Temer afirmou ainda que o direito à reivindicação não pode tornar o povo brasileiro refém. Ele finalizou dizendo que sempre que necessário e se for preciso, vai enviar as forças federais. Apesar de se pronunciar, o presidente disse que desde o momento acompanhando a situação do Espírito Santo. E alguns ônibus voltaram a rodar na manhã de hoje. Foi tomada após uma reunião de horas entre o governo e o sindicato dos rodoviários. Mesmo com a circulação dos coletivos, pouquíssimos se arriscaram a ir para os pontos. No terminal de Itaquera, apenas 2 linhas das quase 40 andando pela manhã. Ambas seguiam para terminais da Serra. O Ramon, que ficou a semana inteira, saiu de casa na expectativa de que o acordo divulgado pelo governo, que até então poria fim à greve dos PMs, tivesse resolvido a questão.
A gente fica no meio do fogo cruzado e a gente fica nisso aí, à mercê dos bandidos. De acordo com o presidente da Ceturb, as linhas escolhidas de acordo com as rotas mais movimentadas, que ligam mais pontos e com maior concentração de estabelecimentos comerciais. Nós partimos de que nós tínhamos a necessidade de ligar entre os 10 terminais, né? Com a expertise que nós temos e também com o Sindicato de Rodoviários e das empresas de ônibus que nos auxiliaram, nós criamos uma rota e essa rota ela faz a ligação entre os 10 terminais. E isso dá possibilidade de toda a região metropolitana, que vai ter acesso aos terminais, a transitar entre os corredores, onde tem também grande concentração de comércio. Mas com esses números foram poucos os que ficaram à espera dos coletivos. Muitos eram os rodoviários que aguardavam a hora de sair. Seu Luiz é cobrador. Para ele, a decisão de botar os ônibus nas ruas, mas quase opção nenhuma à população, é arriscar a vida dos rodoviários e dos passageiros. E isso daí não vai funcionar. Não vai funcionar porque esse ATM não vai. A volta dos coletivos neste sábado ficou definida após uma reunião de cerca de 5 horas. Governo e sindicato acordaram que ao final de cada dia virá uma reunião para avaliar a segurança, para avaliar se a segurança oferecida pelo Exército é suficiente ou não. Nós vamos ter uma reunião aqui no 38º todos os dias, para no final do dia acompanhando o que houve, o que não houve, aonde a gente tem que melhorar. A gente sabe que 100% nós não vamos ter de segurança, mas a gente acredita que com determinada nós tratamos ali, o trabalhador ele vai ter essa confiança para trabalhar, vai ter que trabalhar e a gente vai torcer para que nada de errado aconteça. A presença das Forças Armadas nos terminais e nas ruas é sim mais aparente neste sábado. Cruzamos com homens do Exército em papel, realizando blitz até dentro dos ônibus. Aqui em Jardim América a situação é bem velha. O terminal é rota de algumas linhas, mas apenas uma vai sair daqui durante todo o dia. Esse cozinheiro é um dos que vieram para cá em busca de transporte, mas com uma linha daqui vai ter que esperar a carona da patroa dele, que tenta recuperar o segmento fechado há uma semana. É difícil, onde eu trabalho está abrindo hoje, olha lá se vai abrir, o dia está abrindo, mas como eu trabalho em 2, a noite não está abrindo. Mas a gente tem que seguir, né? Olha, segundo o Sindicato dos Rodoviários, não houve nenhum problema na manhã de hoje. Os ônibus que estão circulando são apenas os que fazem as linhas de terminal para terminal. Os coletivos vão rodar até às 5 horas da tarde. E essa mesma programação, por enquanto, está mantida para domingo amanhã. E o comércio capixaba hoje abriu as portas. Na principal avenida de Cariacica, a cena foi bem diferente dos dias anteriores. Os consumidores também se encorajaram. Deus, abençoe esses empresários, abençoe essas lojas, restitui, Pai, 7 vezes mais. Essa passeata pela paz aconteceu em Campo Grande, Cariacica, em uma das avenidas que mais sofreram com os salvamentos ao comércio. Esquecer o que aconteceu talvez ainda leve algum tempo, mas o primeiro passo, os comerciantes começaram a reagir. A maioria abriu as lojas e os clientes apareceram. Tinha uns animadinhos até, cheios de sacolas. Já esse caso, mesmo o material escolar dos filhos. Saímos com medo, um pouquinho de medo, né? Que a gente não vê a polícia na rua, sim. Um pouco de segurança ainda. Outra tarefa do capixaba hoje foi pagar as contas, mas foi difícil, viu? Foram poucos os correspondentes bancários que abriram. O jeito foi ter paciência. Aqui tem fila desde as 9 da manhã e não para de chegar gente. Tá lotado. Cheio de... Tá muito enrolado, muito difícil para pagar as contas. As marcas do caos na segurança pública ainda estão do outro lado da calçada, nas lojas que nem sequer tiveram tempo de contabilizar os prejuízos, mas tentam se reerguer. E os clientes entendem, nem ligam se a entrada é improvisada. Mas a gente tem que sair, né? Tem que comprar a vida, tem que dar continuidade, né? De acordo com a Fé Comércio, 90% das lojas da Glória e de Campo Grande estão abertas e vão funcionar até às 3 da tarde de hoje. Sábado, 11 de fevereiro, veja o que é destaque no jornal A Tribuna de hoje. Fechado acordo para acabar com greve na Polícia Militar. Na foto principal, soldados do Exército ajudam a garantir ônibus do Transcol nas inaceitável, diz presidente da República. Carnaval de Vitória está mantido, garante a lei do samba. Veja ainda o que é destaque no jornal A Tribuna de hoje. No AT2, método de vampiro para ficar jovem. Flá com força total para eliminar fogão. E no caderno sobre rodas,
Uno especial por R$ 54 mil. Olha, e a Liga das Escolas de Samba do Espírito Santo garantiu que o Carnaval Capixaba vai acontecer nos dias 17 e 18 de fevereiro. A decisão foi tomada durante uma reunião com os 14 representantes das escolas. O presidente da Lieses, Rogério Sarmento, disse que se os ônibus continuarem nas ruas e a segurança for garantida, é possível manter a programação no Sambão do Povo. Mas, caso a situação volte a ver, uma nova reunião acontecerá e vai ser avaliado se o calendário dos desfiles será mantido ou adiado para o mês de março. Já os ensaios técnicos das escolas que aconteceriam hoje no Sambão foram cancelados. Um amigo do TN mandou para o nosso WhatsApp um vídeo que mostra destruição no posto de saúde de Taquari, em Cariacica. Um absurdo. Eles invadiram o local e furtaram vários objetos. O vídeo é de se revoltar. Mostra os consultórios revirados, tudo espalhado pelo chão. Se não bastasse, os bandidos queimaram vários objetos. Aconteceu durante a madrugada de ontem e praticamente todas as áreas da unidade ficaram danificadas. Além disso, equipamentos como telefone, computadores, impressoras e material de escritório foram furtados. A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica agora contabiliza os prejuízos. A unidade de saúde foi inaugurada em março e atendia 10 mil pessoas. É um absurdo, né? Se investiga o caso e a Central de Vídeo Monitoramento do município vai fazer uma varredura para tentar identificar os bandidos. E devido à falta de policiais nas ruas, o número de roubos e furtos de veículos aumentou e aumentou muito. Por isso, a Polícia Civil decidiu fazer operações para recuperar carros e motos. Comandada por várias delegacias da Grande Vitória, apreendeu 32 veículos e deteve 4 pessoas suspeitas de praticarem roubos no Espírito Santo. A ideia foi fazer esse mutirão, tirar esses veículos de circulação para restabelecer a ordem e entregar aos seus proprietários. A ideia foi essa. O trabalho vai continuar, a furtos de veículos ela vai continuar fazendo seu levantamento, né? E assim que ela precisar de aporte de policial, nós vamos dar imediatamente para poder recuperar esses veículos que ainda estão nas mãos aí desses bandidos. 25 carros e 7 motos. O número de apreensões é 2 vezes maior do que é recuperado diariamente no estado. Em um único dia, a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, 200 ocorrências. Desde segunda-feira, nós percebemos um aumento significativo de ocorrências de furtos e roubos de veículos. Verificamos, inclusive, que esses veículos estavam sendo roubados e logo após abandonados, que esses veículos estavam sendo usados para outros crimes e até mesmo para dar fuga para criminosos. A gente apresentou um plano de operação para o chefe das especializadas e hoje nós deflagramos essa operação. Hoje, somente a Polícia Civil recuperou o dobro de veículos e, num dia normal, todas as forças de segurança do estado recuperam. Hoje foram 32 veículos recuperados, quando no dia normal são 15 veículos. O delegado conta que os veículos recuperados nessa operação poderiam ser utilizados para cometer crimes como assaltos e homicídios. A ideia foi recuperar esses veículos porque eles poderiam ser usados ainda em outros crimes, como roubos, né, a estabelecimentos e até a pessoas. Um dos detidos estava com uma espingarda de fabricação caseira. Ele chegou a trocar tiros com os policiais. A arma foi apreendida no bairro Feu Rosa, na Serra. As operações devem continuar. E o detivemos até a chegada da vítima, que o reconheceu como sendo o autor do roubo na noite passada. Esse é a delegacia regional, onde o flagrante está sendo lavrado. As investigações não param, elas continuam. O ritmo de recuperação, a gente vai traçar o planejamento estratégico, a investigação, e se precisarmos de mais reforço, a superintendência vai nos fornecer policiais para estarmos recuperando esses veículos. E a polícia pede para quem teve o veículo roubado procurar uma delegacia para registrar a ocorrência. Para muitas pessoas, o carboidrato é tido como vilão, ainda mais depois que surgiram umas dietas aí que cortam ele de vez das refeições. Mas o que a gente precisa ter em mente quando o assunto é carboidrato, Gabi? Luísa, que ele é essencial para o nosso organismo, fonte de energia do nosso cérebro. Ajuda tanto no tratamento do Alzheimer quanto do Parkinson e ajuda também para aquelas pessoas que têm muita vontade de doce, aquelas pessoas que têm muita compulsão alimentar. O carboidrato acaba dando aquele prazer ali, aquela saciedade. Ele aumenta as taxas de serotonina no nosso organismo, que é o hormônio do bem-estar.
bem-estar. Ele também dá muita saciedade. Então, aquela pessoa que tem uma certa compulsão, ela comendo carboidrato, ela se sente mais saciada e aí ela consegue respeitar esse tempo de se alimentar de 3 em 3 horas. Agora, em relação à quantidade. Aí, Luísa, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o excesso do carboidrato pode sim levar ao ganho de peso e também ao aumento do triglicerídeos, né? Então, a gente tem sempre que manter a porção, isso vai depender de pessoa para pessoa. Então, se a pessoa tiver um acompanhamento com o nutricionista, é o essencial. Agora, sim, quando a gente fala de carboidrato, vem logo aquela palavrinha, glúten. É melhor consumir carboidrato sem glúten? Luísa, a gente tem que ficar muito atento ao glúten. O glúten, só quem deve restringir são as pessoas intolerantes a ele. São os doentes celíacos. Ou a não ser que essa pessoa esteja fazendo um acompanhamento com o nutricionista e o nutricionista tenha optado por retirar o glúten da dieta do paciente. Quando a gente faz essa retirada por conta própria, a gente pode acabar desenvolvendo a doença celíaca. Então a gente tem que tomar muito cuidado aí com essa restrição. Agora, quando a gente vai comprar um biscoito, um pão, ele vem com fécula de batata, farinha, de arroz, que são carboidratos simples. Pode acabar aumentando o índice glicêmico dessa preparação e isso pode agravar a obesidade, pode aumentar aquela gordurinha da região abdominal, agravar o diabetes. Então, a retirada do glúten aí, ela deve ser feita com muita cautela. Em relação ao horário, qual é o melhor horário para consumir carboidrato? Cada manhã, até porque a gente está acordando, a gente precisa de energia para poder começar o nosso dia. O almoço também é uma refeição bem bacana, a gente está colocando esse carboidrato, que é onde a gente está chegando ali na metade do dia e precisa recuperada. Agora, o legal é a gente evitar na parte da noite, né? Se a gente for consumir um carboidrato à noite, dá sempre preferência a um carboidrato integral, por exemplo, um arroz integral. Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Lembrando, é claro, que na semana que vem tem mais Nutri mesmo. Se você quiser acompanhar as dicas da Nutri, é só me achar nas redes sociais. Tanto no Facebook quanto no Instagram, é só digitar Nutridicas com Gabi e até semana que vem. E a seguir, sede da Associação de Cabos e Soldados é alvo de vandalismo. O local amanheceu pichado. A gente já volta. A sede da Associação de Cabos e Soldados, que fica em Joana d'Arc, Vitória, foi alvo de vândalos nesta madrugada. O local foi pichado, principalmente com palavrões. A diretoria da associação disse não estar preocupada com o ocorrido e que, no momento, isso é irrelevante. Mesmo assim, um ato de vandalismo. E obrigada pela companhia. Esperamos que nessas próximas horas sejam de um acordo sensato para que a vida do capixaba possa voltar de fato à normalidade e à paz. Uma ótima tarde de sábado para você e até à noite no Tribuna Notícias, segunda edição às 7.